Louvado seja Deus, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Queridos filhos, queridas filhas, irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus, o Santo Evangelho de hoje da liturgia, nos convida a lermos a passagem de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. E você pode acompanhar comigo agora a leitura desta palavra, que nos diz assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vocês forem orar, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos, os hipócritas, os publicanos. Eles pensam que serão ouvidos por causa da quantidade de palavras que falam. Não sejam como eles, pois o vosso Pai sabe de tudo o que vocês precisam. E o Pai sabe muito antes que vocês o peçam. Vocês devem rezar assim. E aí Jesus ensina aos discípulos como rezar. E nos deixa essa oração maravilhosa que diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha o teu reino a nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como também no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ó Senhor, não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos dele, do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam, vosso Pai também não perdoará as faltas que vocês cometeram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que palavra tão linda essa que hoje nos convida a meditar a respeito da oração. E essa meditação nos leva a enxergar de duas maneiras. Primeiro, a importância da oração. E em segundo, como realizar a oração. Primeiro, o motivo pelo qual nós devemos ter uma vida de oração. Por que a oração é tão importante para nós? E depois, como, então, viver uma vida de oração? Como rezar? Como nos colocarmos diante de Deus para orar? Então, no primeiro ponto, sobre a importância da oração, nós observamos que todos os dias o Evangelho tem nos conduzido a uma vivência de espiritualidade. Partimos de palavras que nos motivaram, de passagens da liturgia diária aqui, que nos motivaram a agirmos com o outro, com amor, com carinho, muito mais do que com agressividade. Ontem mesmo, também fomos convidados a mergulhar naquela palavra que nos diz que quando entrarmos
em oração, que estejamos no oculto das nossas vidas, no anonimato das nossas vidas, que possamos fazer todas as coisas, não para sermos vistos, mas para, diante do olhar de Deus, sermos agradáveis a Ele, porque fazemos todas as coisas no oculto do nosso coração. Veja que cada dia o Evangelho tem nos convidado, nos preparado e impulsionado a uma vida de espiritualidade, uma vida de oração. E hoje, mais uma vez, esta passagem vem nos convidar a entender, hoje de uma maneira mais específica, a entender como viver a oração em nossas vidas. Por que a oração é tão importante? Porque a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Já nos dizia um santo: a oração é a força do cristão e a fraqueza de Deus. É impressionante como Deus, apesar de ter todos os seus projetos para as nossas vidas, sim, porque a tua vida, desde o dia em que tu foi concebido até o teu último dia de vida, o Senhor tem traçado para a tua vida um projeto. A vontade dele está expressa na tua vida como um arquiteto que prepara todo o projeto de uma obra, de uma construção. E aí este arquiteto, ele conhece cada detalhe. Ele sabe aonde colocar a porta, ele sabe em que lugar levantar a parede, os detalhes do acabamento. Assim é a nossa vida. Diante do grande arquiteto que é Deus nas nossas vidas, daquele que tem o projeto das nossas vidas na mão, o Senhor sabe aonde colocar cada coisa, cada detalhe das nossas vidas. Então, desde o meu nascimento até o meu último dia de vida, a minha vida é projetada em Deus. Quando eu fujo deste projeto, quando eu tento fazer o controle da minha vida pelas minhas próprias mãos, muitas vezes dá errado, a obra não sai direita. Eu cometo erros. O não buscar o projeto de Deus é construir cegamente a minha vida. E o que é interessante é que Deus tem um projeto na minha vida, tudo organizadozinho, mas às vezes eu peço uma coisa a Deus que está fora dos projetos. E, queridos, o que é interessante é que quando o santo diz que a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus, é porque quando Deus vê um filho dele de joelhos em oração, com um coração verdadeiramente mergulhado naquilo que está falando, desejoso daquilo que está pedindo, algumas vezes aquilo que estamos pedindo está até fora do projeto de Deus, mas o Senhor atende e Ele até muda o caminho dos seus projetos pela força da oração. Porque a oração é a força do cristão e a fraqueza de Deus. Há uma música que diz: tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração. A oração é o instrumento que Deus deixou para nós, para nos comunicarmos com Ele. Nós não conseguimos ouvir a Deus de maneira física. Quem ouviu a voz de Deus? Quem de nós aqui já ouvimos Deus falar ou ouvimos de forma física materializado na nossa frente? Não. Mas é pela oração que nós ouvimos a sua voz de maneira espiritual, que nós o vemos de maneira espiritual. É tão somente pela oração que se alcança a intimidade com Deus. Por isso, se eu não tenho uma prática, uma vida de oração constante, diária na minha vida, eu estou longe desta intimidade com Deus. Eu estou afastado dele. Não importa quanto tempo de caminhada você tenha. Talvez você faça parte de uma pastoral da igreja. Não sei.
pastoral do batismo, pastoral familiar, pastoral do dízimo. Talvez você faça parte da renovação carismática, do movimento do SCC, da pastoral da juventude, dos movimentos de jovens, de um grupo de oração, de um ministério carismático. Não importa, não interessa em qual serviço você está dentro da igreja do Senhor. E também não importa o tempo de serviço ou o tempo de caminhada que você tenha dentro da igreja. Se você não for íntimo de Deus, você é como aqueles discípulos de Emaús, que estavam caminhando com Jesus ao lado deles, mas que não conheciam a Jesus, que não conseguiam identificá-lo. Somente quando o Senhor repartiu o pão, foi que eles abriram-lhe os olhos, e aí eles reconheceram, puxa vida, é o Mestre que está conosco. Somente quando Jesus se revela em intimidade, é que eles reconhecem quem estava caminhando com eles. A caminhada não significa dizer que eu tenho intimidade com Deus. A maneira que o Senhor escolheu de nos aproximarmos dele é pela oração. Nos aproximamos do Senhor para, mergulhados na intimidade do seu coração, sermos fortalecidos para o trabalho na igreja. Sim, é bem verdade que não se faz uma caminhada só de oração. Precisa ter ação, precisa ter o trabalho ministerial, pastoral. Mas também não adianta se ter trabalho ministerial, pastoral, sem um alimento espiritual, porque senão se torna um trabalho vazio. Eu preciso mergulhar no coração de Deus, na intimidade com Deus, para transbordar toda esta intimidade no meu serviço, na minha missão. Por isso que é tão importante a oração. Ela me leva a experimentar das delícias do paraíso, das delícias do céu. A oração me leva ao encontrar-se com aquele que é o amado de minha vida, aquele que é o meu Criador. A oração me leva a curar as minhas feridas. Quantas vezes nós estamos tão cabisbaixo, tão deprimido, tão ansioso, tão sem esperança, e ao entrarmos em oração e nos aproximarmos de Deus, saímos dali transformados, fortalecidos, com uma nova esperança, renovados. Quantas vezes vamos a Deus doentes, enfermos, e ao nos aproximarmos do Senhor pela oração, saímos dali curados fisicamente. Quantas vezes vamos a Deus tão indecisos, procurando respostas para as nossas vidas. E ao nos aproximarmos de Deus pela oração, saímos dali com soluções, com decisões do que fazer nas nossas vidas. A oração nos aproxima daquele que nos criou. A oração nos aproxima do nosso Pai. E nos transforma, nos renova e nos fortalece. É bem verdade que a oração é de extrema importância para o cristão. Santa Teresa d'Ávila dizia assim: todo aquele que tem um quarto do dia de vivência em oração ganhará o céu. O que é um quarto? Um quarto é 6 horas, né? O dia tem 24 horas. Se dividirmos por 4, um quarto, seriam então 6 horas de oração. Puxa, quem desse a graça, né, queridos, de nós podermos ter 6 horas de oração. Mas você pode? Como assim? Você pode ter o seu momento de oração como esse que nós estamos agora, e você pode fazer do resto do teu dia uma oração. Ora, se em cada detalhe do teu dia, se em cada situação, se em cada atitude, se em tudo que você for fazer no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ou mesmo dentro da tua casa, na tua família, se cada ato, se cada palavra, se cada sentimento, se cada pensamento, se cada atitude,
se as tarefas que tu vais realizar durante o dia, tu coloca tudo isso mergulhado em oração. Tu estás fazendo tudo isso segundo aquilo que a palavra de Deus te manda fazer. Mergulhado num sentimento de busca de santidade. Ora, se você não está então em oração, você pode fazer dos detalhes da tua vida, assim como Santa Teresinha fez, encontrar o caminho de santidade e de perfeição nas pequenas coisas do dia a dia. No simples ato de lavar as panelas da cozinha, Santa Teresinha não gostava de lavar as panelas. Então ela ia para a cozinha lavar as panelas, e cada panela, ela nos conta na sua biografia, quem lê vai ver lá ela dizendo, que cada panela daquela que ela pegava para lavar, ela fazia de cada panela um momento de oração. Ah, Senhor, eu te oferto esta panela agora, como sacrifício que tu sabes que eu não gosto, pela salvação das almas do purgatório. E aí ela pegava outra panela e dizia, Senhor, eu te oferto essa outra aqui, pela misericórdia e pelo perdão das almas do mundo inteiro, Senhor. E essa terceira panela, esses pratos que aqui estão, Senhor, eu te oferto pela minha salvação, pela minha santificação. Essa outra, Senhor, eu te entrego pelo nosso convento aqui, pelas irmãs do convento. E assim Teresinha ia transformando cada panela daquela em uma intercessão, em um ato oracional. Esse é o caminho de perfeição pelas pequenas coisas. É um caminho simples que nos santifica. Foi o caminho que Santa Teresinha do Menino Jesus encontrou. Por isso, sim, eu posso fazer da minha vida, do meu dia a dia, das minhas horas durante o meu dia, uma vida de oração. Eu não preciso perder tempo na minha vida com tantas coisas passageiras, com tantas coisas fúteis. Um dia mergulhado diante da televisão, diante do celular, diante da internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, assistindo vídeos, assistindo tantas coisas tão fúteis, que não edificam, que não constroem a santidade em mim. Nós que somos cristãos, que entendemos essa palavra de Santa Teresa d'Ávila, que nos diz que todo aquele que vive 1/4 do dia em oração, ganhará o céu. Palavra de Santa Teresa d'Ávila, nossa baluarte aqui na nossa comunidade, uma das nossas baluartes. Todo aquele que vive o seu dia na busca da santidade, na busca de uma vida de oração, há de ganhar o céu. Quando nós entendemos isso e buscamos viver isso, nós entendemos a importância do que é a oração para nós. A oração nos leva ao céu. É o caminho de nos levar à vida eterna. Ela é tão importante, mas tão importante na nossa vida, porque aquele que não vive uma vida de oração, aquele que não tem oração no seu dia a dia, ele poderá condenar a sua alma ao inferno. Ela é tão importante que Jesus chamou os seus discípulos e foi falar com eles a respeito da oração. Foi dizer para eles como quem diz para amigos e disse, olha, vem cá, deixa eu falar com vocês. A oração é profundamente importante na vida de vocês. E aí Jesus começa a dizer, o problema está porque tem muitas pessoas que acham que orar é ficar repetindo 1000 palavras. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, porque isso, Senhor Jesus, porque aquilo, Senhor Jesus. E às vezes as pessoas falam, com a mente tão distraída, tão longe. O coração tão longe daquilo que está saindo da boca, das palavras que estão saindo da boca. Às vezes a pessoa vai e pega o seu texto. Nada contra você rezar o texto, tá, querido? Fazendo a sua caminhada matinal. Há pessoas que às vezes vão caminhar na praça, né, fazer um exercício físico. Ora, tem um ditado popular que diz assim, ou você chupa cana ou você assovia. Não dá para chupar cana e assoviar ao mesmo tempo.
No livro de Eclesiastes nos diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu e em cima da terra. Então tem o tempo de você fazer o seu exercício físico. Deve ter. Você deve programar esse tempo na sua vida. Como também deve ter o tempo para você também entrar em oração. Mas eu não consigo compreender como eu conseguiria Talvez outras pessoas até consigam. Estou falando aqui de algo que talvez algumas pessoas consigam fazer isso muito bem. Eu, na minha fraqueza, não consigo. Sinceramente, eu tenho sérios problemas de me concentrar. Então eu não conseguiria, por exemplo, estar caminhando numa praça, fazendo exercício físico, e ao mesmo tempo rezando o texto. Caminhando, olhando as pessoas que ali passam, carros, barulho, toda aquela distração ao meu redor, e ao mesmo tempo está lá, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E é sobre isso que Jesus vem nos alertar. Sobre a oração que não parte de uma meditação, de um mergulhar naquilo que se está falando. Se eu estou falando com o meu Deus, com o meu Pai, eu preciso entender o que eu estou falando para Ele, sentir dentro de mim as minhas palavras, colocar desejo nelas, colocar vontade. Eu estou falando com o Rei, não se fala com o Rei de qualquer jeito. Eu estou falando com uma autoridade, eu preciso respeito para falar com Ele. Eu preciso me colocar diante dEle. E entender que esta hora que eu me coloco diante da majestade, diante do Rei, é uma hora absoluta na minha vida, é uma hora santa e especial. Não pode ser de qualquer jeito. Ontem nós vimos que o Senhor dizia, quando entrares no teu quarto, fecha a porta. O que é fechar a porta do quarto para entrar em oração? É se isolar de tudo, é se acalmar, é mergulhar, é meditar, é aquietar-se, é parar tudo que você está fazendo, para que esta hora seja absoluta diante da majestade. E aí sim, dentro dessas condições, ao nos aproximarmos do Senhor, falarmos com Ele, daquilo que está nos nossos corações. Então Jesus primeiro vai explicar aos discípulos isso. Quando vocês forem orar, não saiam como um trem desgovernado, sem freio, soltando milhares de palavras ao mesmo tempo, sem entender nenhuma delas. Não multipliqueis as palavras sem nenhum tipo de sentimento, de forma mecânica, de forma desgovernada. Mas antes, voltai os vossos corações ao vosso Pai. E eu acho interessante porque aqui, nesse versículo 8, Jesus nos diz assim: pois o vosso Pai sabe de tudo que vocês precisam, muito antes que vocês o peçam. Versículo 8. O meu Pai já sabe do que eu vou pedir a Ele. O meu Pai, que olha para a minha vida e que conhece as minhas necessidades, Ele já sabe do que eu preciso. Ele só está esperando que eu peça. Mas o meu Pai vai atender ao meu pedido a partir do momento em que Ele sentir, que Ele ver que realmente em mim há um desejo de que aquilo aconteça. Né? É como um filho que chega para você, que é pai, que é mãe, e vai te pedir algo. Há uma diferença. Às vezes nossos filhos nos pedem algo que, se também nós não dermos para ele, tanto faz. Pai, o senhor pode me dar isso? Não, não posso, filho. Ah, tá bom. Mas às vezes os nossos filhos, vocês que são pais, devem confirmar, eu também sou pai. Às vezes nossos filhos chegam para nós e quando eles querem uma coisa, quando eles querem muito aquela coisa,
Às vezes eles até querem nos subornar, né? Ah, Pai, Pai querido do meu coração. Pai, se eu fizer isso aqui pelo Senhor, o Senhor pode me dar uma coisa? Aí vem com suborno. Mas assim, nossos filhos às vezes chegam para nós, queridos, e quando eles querem uma coisa muito, eles nos pedem. E eles nos pedem com os olhos brilhando. Eles colocam vontade naquilo que estão pedindo. E se muitas vezes nós dizemos não, eles ficam ali insistindo, ele diz, ô pai, por favor, pai. Pai, eu faço o que o Senhor quiser. Quem nunca ouviu isso do seu filho? Eu faço o que o Senhor quiser, se o Senhor me der isso. Se o Senhor permitir isso, se o Senhor fizer isso por mim. Aí está a diferença da oração. Quando nós nos aproximamos do nosso Pai, como filhos, e quando nós colocamos desejo naquilo que pedimos, sim, naquilo que é necessário, que o Pai já conhece, mas quando nós nos aproximamos do nosso Pai querido, e dizemos para Ele, Pai, eu sei que Tu já sabes que hoje está faltando o gás aqui na minha casa. Eu sei, Pai, que hoje eu não sei como nós vamos cozinhar aqui. E eu sei que Tu já vistes isso, porque Tu é meu Pai. E Tu conhece todas as necessidades da minha vida. Mas eu vim aqui te pedir, Pai. Me ajuda com isso. Eu não sei como eu conseguiria humanamente. Eu não tenho condições. Eu já procurei, Pai, de todas as maneiras, conseguir comprar o gás. Mas não sei de onde vou tirar. Então venho aqui a Ti pedir que, por favor, Pai, providencia para mim. Você pode fazer isso por mim hoje? E aí você coloca desejo no coração. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus não encheu o bujão de gás ali no milagre, assim como transformou a água no vinho, nas talhas, nas bodas de Caná, não demora muito para o gás chegar na tua porta. Eu vejo isso, eu vejo esse milagre de Deus na minha vida todo santo dia. Todo santo dia. E não é só necessidades físicas, mas às vezes necessidades espirituais também. Às vezes quando nós oramos por uma pessoa, ô Pai, cura aquela pessoa daquilo. Às vezes nem é uma necessidade minha, mas eu me coloco em compaixão pelo outro e eu tomo a necessidade do outro como sendo agora uma necessidade também minha. Eu tomo as dores dela. E eu me aproximo do Pai e digo, Pai, como está doendo, Pai. Como está difícil para ela. Por favor, Pai, faz isso agora por mim e por ela. E aí Deus vai lá e cura aquela pessoa. A oração, queridos, ela precisa ser assim. E aí eu não poderia terminar esta palavra sem falar da oração que Jesus deixou para os discípulos. Depois que o Senhor falou da importância da oração e ensinou aos seus discípulos como deve ser o procedimento de orar, com vontade, sem multiplicar palavras, aí ele chama os discípulos e diz assim, vou deixar essa oração para vocês. E deixou a oração mais linda, mais rica que há, que é a oração do Pai Nosso, que nós apelidamos de oração do Pai Nosso. Esta oração nos diz assim, filhos, vamos mergulhar nela. Olha como ela é completa, olha como ela é rica. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A oração começa reconhecendo o Pai. Eu começo a orar reconhecendo que o meu Pai é santo, que Ele está no céu, que Ele está na terra, que Ele está em todo lugar, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Que Ele é santo, santificado é o nome de Deus, poderoso é o nome de Deus, Javé.
Eu começo a oração entendendo para quem eu estou me dirigindo e quem é este que eu estou me dirigindo. Santo dos santos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Qual é o reino de Deus? A sua vontade, a boa nova. Esta vida de graça, Senhor, dai-me hoje a vivência desta vida de graça. Venha para nós o teu reino. O que é o reino de Deus? A vontade de Deus na minha vida. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. Ensina-me, Senhor, hoje a fazer a tua vontade na terra e no céu. Pronto, rezamos a primeira parte do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. Santificamos a Deus, reconhecemos a sua santidade e pedimos a graça de poder viver a sua vontade em nossas vidas. A primeira parte do Pai Nosso é voltada a Ele. A segunda parte do Pai Nosso é voltada a nós. Agora vamos pedir pelas nossas necessidades na segunda parte do Pai Nosso. E aí, ela começa assim. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Queridos, vamos pegar aqui a palavra pão. Vamos pegar aqui este objeto e vamos estender para todas as nossas necessidades. Quando eu digo o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, eu não estou falando com o Pai somente a respeito da comida, do pão. Não, como exemplo que eu dei nesse instante, Senhor, dai-me o gás hoje. Senhor, dai-me o pagamento da minha conta de água e de energia hoje. Senhor, dai-me a graça de alimentar os meus filhos hoje. Senhor, hoje eu estou sem roupa, dai-me a graça das roupas. Senhor, hoje dai-me a graça da saúde, enfim. Do que eu preciso hoje? O pão nosso de cada dia, a providência diária de Deus, a tua providência diária. Tudo que eu preciso para hoje viver. Sem excessos, mas somente o necessário. Dai-me hoje, Pai. Estou me colocando debaixo da tua providência. Estou me colocando, Senhor, agora debaixo da tua ação sobre as necessidades da minha vida. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Depois que eu pedi a providência do Senhor, agora eu vou para uma outra dimensão da oração, que é a dimensão do amor. E aí eu digo, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu também, Senhor, perdoo. Não é estou buscando, não, perdoo aqueles que me ofendem. Pai, perdoa meus pecados, perdoa minhas ofensas, perdoa minha miséria humana, perdoa, Senhor, minha fragilidade, perdoa quem eu sou. Porque eu também, Pai, perdoo a tudo e a todos que fazem algo contra mim. Lembra daquele que te persegue? Lembra daquele que faz coisas que te fere, que te magoa, te machuca? Então, para que eu alcance o perdão de Deus, eu preciso antes ter vivido este perdão com o outro na minha vida. É impressionante que, de todo o Pai Nosso, no versículo 15, Jesus vai enfatizar exatamente esta parte do perdão. No versículo 15 ele disse, se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não vos perdoará. Do Pai Nosso inteiro, Jesus destacou esta parte do perdão e diz, olha, perdoem-se uns aos outros, porque se vocês não se perdoarem, se vocês ficarem guardando mágoa, ressentimento no coração, se vocês viverem o passado do que aconteceu na vida de vocês, dos seus relacionamentos, se você não consegue deixar no passado o passado, se vive magoado, vive com ressentimento, vive arrastando este peso no coração, como é que vocês podem receber o meu perdão também? Primeiro, perdoem uns aos outros. Ah, filho, quando eu vivo esta prática na minha vida de amar e perdoar aqueles que me ferem, aí eu me aproximo na oração do Pai Nosso diante do Senhor e digo, Pai, me perdoa agora.
E o Pai olha para mim e encontra já em mim terreno de perdão no meu coração. Ele diz, claro, filho, tu estás perdoado. Porque encontrei em ti perdão pelos outros. E ainda continua. Terminando, diz, não me deixe cair em tentação, não nos deixeis cair em tentação. Me ajuda no dia de hoje a vencer o pecado, a vencer toda a sedução, toda a tentação do pecado, Senhor. Me ajuda no dia de hoje a viver a santidade. E o final da oração do Pai Nosso, livra-nos dele, do mal, do demônio. Livra-nos, Senhor, de Satanás. Toma nosso coração em tuas mãos, blinda nosso coração, protege-nos das tentações e seduções que este mundo nos oferece, provindas do príncipe deste mundo que é Satanás. Livra-nos de Satanás. Livra-nos do mal. Veja que esta oração que o Senhor deixou para nós é uma oração completa, que santifica ao Pai, que reconhece quem Ele é, que pede pelas nossas necessidades a providência do pão nosso de cada dia, que nos leva a mergulhar no perdão com os outros e no perdão de Deus, e que por fim é uma verdadeira oração de libertação, que nos diz, Senhor, livra-nos das tentações, do pecado e nos livra da ação do demônio nas nossas vidas. É uma oração de cura, de libertação, de perdão, de providência e de louvor e glória àquele que é santo dos santos. Quando eu entendo como orar e quando eu utilizo da oração do Pai Nosso desta maneira, filhos, não tem oração mais forte, mais poderosa. Amém.